Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado o nosso Senhor. Vamos dar início ao culto, a esse domingo maravilhoso, tremendo, o qual o Senhor nos proporcionou, com esse sol lindo lá fora. Glória a Deus. Estamos aqui no Japão, estabelecido a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aqui em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka e no país Japão. Você é muito bem convidado agora, em nome de Jesus Cristo, para nos acompanhar nessa live, para nos acompanhar na igreja. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero cumprimentar já o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês aí, brasileiros, compatriotas, nossa família linda e abençoada. Deus abençoe a todos vocês, aleluia, todos nossos amigos e amigas, pastores e pastores, em nome de Jesus, todos sejam abençoados aí, protegidos pelo poder do nosso Deus. Glória a Deus. Cumprimento o Japão também com bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, Konbanwa. Ainda estamos no Iasumi, estamos aqui em férias, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui, pastores e pastoras amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, glória a Deus, a todos os missionários envolvidos aí no trabalho, para que esse povo seja alcançado e abençoado pelo poder de Deus. As crianças, se vocês estão distribuindo alimento, roupas, glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês, pastores e missionários que estão aí na frente desse trabalho. Cumprimento também o meu grande amigo Lazimin, glória a Deus, meu querido, meu amado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, que é o Ministério de Jovens, glória a Deus. Continue firme, aleluia. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família, aí em Moçambique, glória a Deus, aleluia. Eu quero iniciar já com os Salmos 146, do versículo 1 ao versículo 10, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos meditar junto com a pastora Glória, nessa manhã, aqui no Japão, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, abre a sua Bíblia também, e vamos acompanhar com a pastora aqui em Salmo 146, para a introdução do culto. O nosso hoje é a esperança do homem. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem esperança? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aí do Brasil. Glória a Deus. Vamos então ler aqui em Salmo 146 em nome de Jesus, que diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os meus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Nós meditamos nessa palavra, irmãos. Tremenda essa palavra. Não precisava pregar outra palavra a não ser esta
que já nos traz todo o nosso título, que é a esperança do homem. Aqui em Salmo 143 já está falando tudo para nós. E a respeito da fraqueza do homem e a fidelidade a Deus, realmente, se você olhar para Deus como você tem a fé, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, com todo o seu entendimento e toda a sua força, você vai ver que realmente nós somos fracos, pecadores e precisamos da misericórdia do nosso Deus. E a fidelidade dele é a misericórdia. Aleluia! Ele entregou seu Filho unigênito para morrer na cruz por todos nós, pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. E ele, Jesus Cristo, amou tanto nós com um amor incondicional, assim como o Pai. Aleluia! E ele está na esperança. Aleluia! Olha só, veja bem. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está na esperança que você entenda, aleluia, que você é fraco e você precisa dele. E ele tem uma fidelidade na esperança, aguardando, aleluia, que você se renda ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e vá buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Essa é a tua esperança que deve estar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Aleluia. Como diz aqui no versículo 7 em diante, o que faz a justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, irmão, você pode contar com esse Deus, que Ele está de geração em geração. Ele que nos criou, Ele criou tudo que está no mundo, Ele que criou, e Ele criou também aonde Ele está sentado no trono, que é o reino dEle. E Ele espera você, espera eu, para nós podermos estar lá, após essa vida, uma vida eterna, adorando, glorificando o nome dEle, ficando na frente dEle. Não vamos precisar mais ter nenhum problema sobre nossas vidas, estaremos só na felicidade, na paz e no amor de Deus, adorando o Todo-Poderoso. Imagina você, aleluia. Eu chego a ficar até arrepiado quando falo essas coisas, aleluia. É na esperança. O homem, quando tem essa esperança no seu coração, aleluia, esse mundo já não tem valor nenhum, aleluia. Tudo que você fizer, você vai passar. Você pode ver que tudo passa e tudo transporta para realmente para a presença de Deus, para a fé que nós temos em Deus e para a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ver que ela nos conforta e muitas vezes também ela nos corrige. Então, a palavra de Deus, por isso que Deus falou a Moisés, e Moisés disse a Josué: medita de dia, de noite nessa palavra, para que tudo possa ir bem. Aleluia. Então, quando nós meditamos na palavra, realmente nós achamos, muitas vezes, nosso caminho, achamos a resposta para nossas vidas, para tudo aquilo que nós estamos passando, as dificuldades, para tudo aquilo que nós precisamos, a nossa ansiedade. Aleluia. Às vezes ficamos ansiosos para conquistar algo, ficamos ansiosos para que nós possamos alcançar algo, e muitas vezes não é o propósito de Deus, muitas vezes não está na esperança, muitas vezes não está no plano de Deus na sua vida, mas você bem sabe que pela sua fraqueza Ele é fiel ainda a todos nós. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo, abre lá na palavra do Senhor agora em Romanos 15, Romanos capítulo 15, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 13, glória a Deus. Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, para que nós possamos entender mais o que é a fidelidade, o que é que nós temos que fazer para nós alcançarmos o coração do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Já alcançamos através da graça, através da cruz, através da entrega do Senhor Jesus Cristo. Pela graça nós já fomos salvos. Pensa bem, Jesus Cristo morreu por você, por mim, derramou o teu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça. Recebemos a graça de graça. Recebemos a graça de graça, através do sangue de Jesus. E agora só
depende de nós, aleluia, depende de nós ter essa esperança, depende de nós afirmarmos em nós mesmos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa consciência, no nosso subconsciente, tudo que tem de nós no interior, de aceitar essa graça e mantê-la. Como você vai manter? Pastor, como que eu vou manter a graça? Palavra de Deus, meditando dia e de noite, andando nos caminhos do Senhor, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o único, mais nada nesse mundo, somente Jesus na sua vida. Anda com a mente dele, né? Glória a Deus. Paulo fala que ele não vive mais, Cristo vive nele, aleluia. Viver Cristo, aleluia, viver Cristo e morrer é lucro, aleluia. Então tudo isso Paulo já entendeu, Paulo já abriu a sua mente, seu coração, recebeu. Ele que era perseguidor, perseguia as igrejas, perseguia os cristãos, aleluia. Então ele recebeu a graça, ele recebeu a visita de Jesus Cristo sobre a vida dele. Então você e eu também já temos essa fé, já carregamos ela, já estamos com ela. Senão você não estaria aí assistindo essa live, você não estaria na igreja também, ouvindo a palavra de Deus. Então você já tem essa fé. Então essa fé é só nós darmos nela força todos os dias, saber ela, guardar ela e ficar na esperança. A esperança vai trazer a perseverança, e a perseverança vai trazer você a conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, os planos dele, o propósito dele para a sua vida, aleluia. Como diz aqui em Romanos capítulo 15, vamos ler em nome de Jesus: a imitação a Cristo, a simpatia e altruísmo. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo, aleluia, glória a Deus. Então Deus quer que você e eu estejamos ligados no reino dele, na esperança que um dia nós estaremos lá com o corpo glorificado, como Jesus ressuscitou. Jesus trouxe para ser o exemplo para todos nós aqui na terra. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, com o corpo glorificado, aleluia, sem pecado, sem mácula, sem nada, sem roupa. Pensa. Então nós estamos no mesmo caminho, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E Deus conta com isso, com você, conta comigo, conta com toda a humanidade, conta com todos os homens. Quando eu falo homens, eu estou incluindo homem, mulher, criança, tudo, aleluia, glória a Deus. Então a nossa esperança está aí, e a imitação a Cristo é muito importante, como Paulo vai falar aqui em Romanos. A imitação a Cristo, veja bem, é o que Deus espera, porque Ele veio aqui na terra para mostrar para você e para mim. Ele veio como humano, como você, como eu, com um corpo normal, para que nós possamos aprender e imitá-lo, aleluia, com muita simpatia, ouvindo a palavra e entendendo o que é que nós devemos fazer, o que é que nós precisamos fazer. Porque a esperança é única, você não vai permanecer mais aqui. Vai chegar um tempo que você vai fechar seus olhos, não adianta. Então todos nós já estamos determinados, aleluia, nesse plano, nesse propósito de Deus. Só a questão é você aceitar, porque tem dois caminhos só, aleluia, ou o reino de Deus ou o inferno. Dois caminhos. Você tem o livre-arbítrio. Sabe por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. E Ele espera contar com você, e espera contar comigo, que eu possa entender, que eu possa estar aqui nessa terra só de passagem, que eu possa saber que eu não vou levar nada daqui dessa terra, que eu possa saber que eu não sou absolutamente nada perante a presença do nosso Deus, que eu possa saber que tudo que eu fizer ou deixar de fazer, aleluia,
tem que ser com a direção de Deus. Tudo que eu precisar, alguma coisa que eu não possa alcançar, eu coloco o Deus à frente de tudo, e tudo aquilo que eu alcançar, eu glorifico o nome dele, porque é ele que está me instruindo, ele que está me direcionando. Amém? Essa é a esperança do homem. Essa é o pensamento que o homem deve ter aqui na terra. Porque ele diz assim, Paulo fala assim, vamos acompanhar o versículo primeiro. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não aguardar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Aleluia. Até aqui, vamos já meditar nesses 3 versículos aqui para você poder entender, e eu também. Aleluia. Toda palavra que é pregada em cima do altar serve primeiro para mim, porque aqui quem está falando é o Espírito Santo, está revelando para você e para mim, primeiro para mim, depois para você. Aleluia. Então, quando ele fala que nós somos fortes, ora, nós que somos fortes, você crente é forte, você que está nos assistindo é forte. Coloca isso na sua mente, na sua cabeça, e você não vai ter problema nenhum. Quando eu estou na esperança de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou forte, eu caminho, acordo com Ele, durmo com Ele, ando com Ele, como com Ele, bebo com Ele, estou sempre com Ele, trabalho com Ele. A minha mente é somente ligada a Ele, porque eu sei que a esperança está lá no reino dEle, não é aqui na terra. Aqui na terra eu só estou peregrinando, você também só está peregrinando. Vai chegar seu dia, 80, 90 anos, provavelmente até 100 anos, mas você vai sentir que você está debilitado, muitas coisas já não vão estar funcionando, e é assim que Deus quer. Ele não quer você aqui para a eternidade nesse mundo para sofrer, para ficar aqui sendo perseguido, passando por tribulação, passando por aquelas coisas que você não quer, passando por doenças, vendo tudo que está acontecendo, terremotos, maremotos, afogamentos, pessoas morrendo. Ele não quer que você fique aqui. Ele quer que você esteja lá no reino dele, perante ele, o adorando, o glorificando, o exaltando, fazendo a vontade dele. Por isso que ele disse: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Veja bem, você quando vai socorrer uma pessoa, você não está agradando a você mesmo, porque muitas vezes você nem tem tempo para ir lá, você nem tem tempo para ir lá, e você também não tem coração, não tem alma, não tem disposição para estar indo lá ajudar essa pessoa. Mas você é forte, você é a pessoa crente, você é a pessoa que guarda o segundo mandamento de Jesus: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama, você é forte. Se você se ama, você acorda de manhã, olha no espelho: mas eu te amo. Você é a pessoa mais importante na minha vida. Você falando com você mesmo no espelho, você ainda vai ser muito mais vencedor do que eu imagino. Você vai ganhar muitas almas, você vai agradar muito a Deus, você vai fazer muito evangelismo, você vai falar do meu poder para as pessoas. Você falando com você mesmo, você falando e você agindo. Aleluia. Porque o teu espírito cresce, a força vem, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, porque são palavras que Ele quer ouvir, são palavras que Ele espera que você fale. Paulo fala: enquanto eu sou fraco, eu sou forte. Aleluia. A tribulação vem, a perseguição vem, as coisas parecem que não vão dar certo, por causa da sua ansiedade,
Mas você deixa a ansiedade de lado e fala assim: tudo vai dar certo. Eita Deus, eu vou ser mais que vencedor. Isso aqui vai acontecer. Eu não preciso esperar. Eu só falo com o meu Senhor, falo com o meu Deus. Você só fala com Ele e fala: Senhor, está nas tuas mãos, não sou eu que vou resolver. Pronto, acabou, está garantido. Fechou, vamos embora para frente. Vamos para o próximo. Quem precisa aí? Quem está passando por isso? Quem está passando por aquilo? Às vezes você recebe um telefonema: estou passando por isso, passando por aquilo, será que você pode me ajudar? E às vezes nós fazemos vista grossa, pela nossa fraqueza, por aquilo que nós estamos passando, pela tribulação. Nós falamos: mas agora não dá. E dava assim. Por isso que ele fala: se eu sou forte, aleluia, eu vou suportar debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Quando eu estou ajudando o meu próximo, eu estou agradando a mim mesmo. Então Jesus diz que não devemos nos agradar a nós mesmos, sim agradar ao próximo. O que você fizer para esse pequenininho, você está fazendo para mim. Não está falando só da criança, não é o pequenininho da criança, não. Quando os discípulos reuniram em volta de Jesus, falaram assim: quem é o maior no reino de Deus? Quem de nós aqui é o maior no reino de Deus? Ele puxou uma criança, foi no meio deles: se vocês forem como essa criança, vocês entrarão no reino de Deus. Por quê? Criança briga, daqui 5 minutos já está junto de novo. Criança é pura. Então, ele estava mostrando para os discípulos, porque às vezes você briga com uma pessoa, você vira a cara, nunca mais quer saber da pessoa, você quer que mais que morra. Não é assim? Nós vamos crescendo, vamos vendo as coisas acontecendo, nós vamos trazendo o poder para dentro de nós, vamos trazendo aquela coisa para dentro de nós, que é só nós e acabou. Por isso que ele está falando, para suportar os fracos, as debilidades dos fracos. Aleluia. Tem pessoas que a gente não consegue engolir, mas você já pensou você ter que suportar? Porque aquela pessoa te faz um mal, te persegue, acha ruim, fala da sua vida para as outras, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no YouTube, quer acabar com a tua vida. É o que muitos fazem com a igreja, muitos fazem, você sai da igreja, sai falando, sai querendo fazer aquela coisa para derrubar. Essas pessoas vão ser julgadas por Jesus. Então, por isso que você não deve se preocupar. Porque toda vez que você busca em Jesus, faz alguma coisa com alguma pessoa, você pode crer que o Satanás ele não está satisfeito. E você ser crente, ele já não está satisfeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas para perseguir você, para poder enfraquecer você na fé e para tentar derrubar você. E se você dá a resposta e não deixa na mão de Deus para fazer a justiça, você vai sofrer. Para você ver o quanto que é difícil você suportar certas coisas desse mundo, de pessoas mau caráter, de pessoas que realmente não são crentes, de pessoas que não querem saber de igreja, não querem saber de andar nos caminhos do Senhor, andar justamente, andar dentro da igreja, andar dentro da palavra do Senhor, pessoas que não querem fazer o bem, pessoas que não estão nem aí, são pessoas egoístas, pessoas que querem ficar com ela, são pessoas que são pretensiosas, pessoas que são orgulhosas, pessoas que são avarentas, pessoas que dependem do mundo e não acreditam que existe a ressurreição na vida eterna. Então, para nós crentes que lemos a palavra, que nos garante isso para todos nós, devemos ser a imitação de Cristo, sim. Devemos imitar Ele. Portanto, versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O que ele quis dizer? Portanto, veja bem, você tem uma saída aqui, tá? Você tem uma saída aqui, tranquilamente, você que está nos assistindo e você que está na igreja.
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Espera aí. Então eu devo agradar ao meu próximo para a edificação. Se ele não quer, amém, ele que está decidindo isso. Eu não vou insistir. Por que eu vou insistir com uma pessoa que não está nem aí com Jesus Cristo, não está nem com Deus? Eu vou sair da frente dele e vou orar pela vida dele, para que ele entenda que precisa buscar esse Senhor, que tenha que estar na Bíblia, está na igreja, está buscando o Senhor, está na presença de Deus. Aleluia. Então aqui nós já temos alguma coisa que vem para o nosso lado, por nós sermos justos na presença de Deus e ter a imitação de Cristo. Versículo 3: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Está aí. Outro caminho que nos dá força e que nos mostra que nós não precisamos ficar preocupados. As Escrituras nos ensinam, as Escrituras nos traz esperança, as Escrituras é justa, perfeita e pode bater o martelo, aleluia, por você e por mim. Ele faz qualquer coisa, o Deus Todo-Poderoso. Então, você está sendo injuriado? Jesus foi mais que você. Você está sendo perseguido? Jesus foi mais que você. Está sendo injustiça com você? Jesus teve mais que você. Porque aqueles que o seguiam, aquela multidão que seguia Jesus, procurando ser curado, para ver os milagres, aleluia, principalmente o milagre do 5 pães e 2 peixinhos, para comer, né? Então, para satisfazer a carne. Então, muitos que perseguiam, que estavam com Jesus, foram os perseguidores deles, foram aqueles que na cruz falaram: crucificam. É um povo que vai de acordo com a maré, o que mais tem hoje, nos dias de hoje. É um povo que vai pelos acontecimentos do dia, vê uma reportagem ali no Facebook, na televisão, no jornal, e vai atrás, né? Aquilo que é bom para ele, que satisfaz para ele, que ele acha que vai ser bom para ele, ele vai atrás, e muitas vezes quebra a cara lá na frente. Por quê? Não colocou na mão de Deus, não colocou para que Deus possa instruí-lo e mostrar qual é o caminho certo, nem orou. Porque quando alguém te oferece alguma coisa, você tem que falar assim: peraí, primeiro você vai orar em cima, né? Deus, se tiver algum mal aqui, tire agora em nome de Jesus Cristo. É que nem você faz compra no supermercado, você não sabe de onde vem, para onde vai, tem muitas coisas escritas que é de outras religiões. Então você chega em casa, a compra você vai colocar as mãos. O crente tem que fazer isso, o crente foi preparado para isso. Põe a mão em cima, ora, tira todo o mal, tudo aquilo que não é de Deus, e vai se alimentar daquilo, a sua casa e a sua família. Aleluia. Então tudo isso nós temos que estar ligadíssimo, porque no mundo jaz o maligno, você sabe disso, e eu também sei disso. Por isso que no versículo 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Como assim? Como assim ter esperança na consolação da Escritura? Porque sempre que você meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, ela vai te trazer uma consolação. Ela vai te levantar do mundo todo, daquilo que parece que nada vai dar certo. As Escrituras vai te mostrar que existe um caminho para você seguir, para que dê certo. É a tua esperança, é a tua fé.
é a tua força no Espírito, que você acha isso aqui é muito para mim, acho que não, já vem com achismo, acho que não vai dar certo não. Coloca Deus no negócio para você ver como que a coisa flui. E é assim que muitas coisas o crente, que é crente de verdade, que tem esperança, ele quando vê, fecha um negócio, ele já fica na esperança, ele até pede oração. Esse é o perfeito crente. Ora, porque o negócio está a caminho, ora porque a coisa está vindo, ora porque o negócio tem que dar certo. Eita Deus poderoso! E é dessa forma. Quando Jesus estava explicando do lado da margem do rio, tinha uma multidão, mas a multidão era tão grande que já estava até empurrando ele para dentro da água. Aleluia! Aí ele pega e fala para os seus discípulos ali: deixa eu entrar num barco desse aqui. Ele entrou num barco daquele ali e ficou ali ensinando o povo. E o povo cada vez mais ia enchendo. Imagina uma multidão assim. Ele tem que ficar dentro de um barco, porque senão a multidão ia acabar empurrando ele para dentro da... Porque todos queriam ver. Muitos queriam ver só Jesus. Outros queriam aprender com Jesus. Queriam conhecer a Jesus. Então ficava aquele alvoroço, aquela coisa, aquele negócio. Quando chega uma pessoa, um cantor, um líder, uma grande pessoa, você pode ver como que fica. A gente às vezes vê nas redes sociais, ficam tudo louco, doido naquela frente ali, e quer subir no palco, quer conhecer, quer estar lá, não sei o quê, e não é Jesus que está lá. E aí ele sobe no barco e fala para os seus discípulos: olha, passe para outra margem, vocês vão para outra margem, que daqui a pouco eu vou dispensar o povo aqui e vou junto com vocês, certo? E os discípulos foram. Só que no meio do caminho teve uma tempestade, que eles não sabiam o que iam fazer com aquela tempestade. Eles sabiam o que ia acontecer ali, e era de noite. Jesus dispensou o povo e ele foi caminhando pelas águas. Quando eles olharam assim, falaram assim: meu Deus, aquilo é um fantasma. Quem é aquele que vem andando pela água? Eles não tinham visto ainda esse milagre de Jesus. Quem é aquele que vem vindo andando pelas águas? É um fantasma. Um falava, outro falava. É isso, aquilo. Aí ele vai se aproximando. Pedro fala assim: é o Senhor? Sim, Pedro, sou eu. Se é o Senhor, deixa eu ter com o Senhor, deixa eu ir até o Senhor pelas águas. Jesus fala assim: então vem, Pedro. E Pedro foi andando até o ponto que ele enfraqueceu e olhou. E quando ele estava de olho em Jesus, é igual você, crente, igual eu. Quando nós estamos de olho em Jesus, você não vai afundar, você não vai cair de lado, você não vai ter problema. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento de lado e pelas ondas que veio sobre ele, o medo, a incerteza, a fraqueza, é o fraco que está dizendo a palavra do Senhor. E quando veio essa fraqueza, ele começou a afundar. O que ele falou? Me salva, Senhor. Por quê? Ele não queria morrer afogado. E assim são os crentes que não invocam o nome de Jesus, vão morrer afogados nesse mundo tenebroso, nos problemas do mundo. Pois Jesus pegou na mão dele, levantou ele, falou: Pedro, tua fé está muito fraca. Você está entendendo? Tua fé está muito fraca. E ele entra dentro do barco
e vai embora. Todos ficaram atônitos. Quem é esse que anda pelos mares? Uma outra ocasião, ele está dormindo no porão, uma tempestade quase virando o barco, e desce lá um e fala: Senhor, uma tempestade aí parece que vai virar, vão todos perecer, você não se importa? Ele sobe lá e manda acalmar a tempestade acalma. E ele volta para o porão. O pessoal fala: quem é esse que até a tempestade, até o tempo, ele comanda? É nisso que nós temos que crer, crente. É nisso que nós temos que andar no nosso coração. Por isso que Paulo fala: eu não vivo mais em mim, eu vivo, Jesus vive em mim. É isso que nós temos que carregar conosco, essa fé. Reconhecer que não somos absolutamente nada. Do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. Porque Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e vai ser o mesmo de sempre. Hoje ele não está em corpo aqui na nossa frente, mas ele está em espírito. Aleluia. É isso que nós temos que carregar no nosso coração. Essa esperança, essa palavra esperança, você que está nos assistindo, é isso que faz com que você viva feliz, em paz, em mansidão. Não importa o que vai passar, não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo, o importante é que você não fique fraco na fé e que você busque as Escrituras. Aleluia. Meu Deus, não estou conseguindo resolver esse problema. Vá para a Bíblia, vá para a palavra do Senhor, procure lá. Tenha a resposta, a solução. Quer ver por quê? Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Então está na onde? Está nas Escrituras a nossa esperança. E para confirmar vem o versículo 5 dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordiamente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui está a resposta, versículos 5 e 6. Com uma só voz você glorifica o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja bem, quando você está naquela incerteza, quando você está esperando que aquilo aconteça, e quando acontece, o que você faz? Muitos falam assim: era para acontecer mesmo. É porque eu fiz tal coisa. É porque a nossa fraqueza é tanta nessa parte, que nós falamos: não, tinha que acontecer mesmo. É porque eu fiz isso, fiz aquilo, é porque eu sabia já, eu sabia que ia acontecer, então não tem problema nenhum. Mas antes você pediu para Deus, falou para os amigos, falou para os entes queridos, falou para a família, e falou não. Aí aconteceu. Em vez de você cair de joelho, agradecer a Deus e falar: muito obrigado, Senhor, o Senhor colocou as mãos e aconteceu. O crente tem que fazer isso. Você colocou as mãos e as coisas aconteceram. E se algum outro crente que fizer e ficar falando, você já fala logo: você tem que agradecer a Deus. Ou então até pessoas do mundo. É Deus que está fazendo a tua vida. É Deus que está olhando para você, é Deus que está fazendo. A pessoa, é claro, vai fazer um bicão, vai fazer um torcer o dedo. Que Deus quer. Mas você que recebeu, o crente que anda com a mente de Cristo, tudo que acontece na vida dele, aleluia, é porque o Senhor está permitindo, é porque o Senhor está fazendo.
E aqui a Escritura está nos ensinando, está nos mostrando que a esperança é isso. E quando acontece, nós temos que glorificar, exaltar o Senhor, falar: Senhor, o Senhor colocou as mãos, o Senhor me ama mesmo de verdade, eu te amo, eu nunca mais vou largar do Senhor. Eita Deus poderoso, aleluia, obrigado Espírito Santo. E ele diz assim, portanto, versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E aí, você vai acolher o seu inimigo, seu amigo? Você vai acolher aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que quer ver que você está tranquilo, sossegado, a pessoa chega, você já sente aquele ar esquisito, porque a pessoa só vem falando de problema, a pessoa só vem e ainda te coloca na parede, fala: e você, está fazendo o quê? E você, por que você está assim? Aí você sabe que você está calmo, tranquilo. Ela fala assim: por que você está calmo? Você não está vendo que a coisa está pegando fogo? Está vendo que o negócio não está certo, que é isso, que é aquilo? E você está ali sossegado, tranquilo. Aí sabe que a pessoa fala: ah, você é um monga. Mas nada disso, é que você está no Espírito. Você está tranquilo. Você confia, você tem esperança em Deus. Você não precisa ficar daquele jeito que a pessoa está, desesperada, arrancando os cabelos, querendo que as pessoas fiquem falando para a pessoa, fala para outra, fica desabafando aqui, desabafando ali, fica falando, tudo esperando que alguém dá uma solução. Vai procurar solução em homens, vai procurar solução no mundo. Não, a nossa solução está em Deus, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Espírito Santo que está conosco fazendo morada. A nossa esperança, o nosso caminhar é caminhar com Jesus. A nossa vida todinha, crente, é andar com o Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. O Senhor está conosco. E ele diz assim ainda, aleluia: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Aleluia. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Cantar louvores, louvar o Senhor todos os dias. Quando o crente ouve o louvor, até arrepia. Pelo menos comigo acontece isso, arrepia tudo. É a presença, é Deus mostrando para você, porque você está ouvindo louvor, aquele louvor está entrando, e você está glorificando, você está exaltando. Aleluia. É isso. Se você ouve o louvor e nada te acontece, inclusive até você fica meio chateado porque não quer ouvir aquele louvor, então vá buscar no Senhor, vai se arrepender, vai saber que Deus está na sua vida, mas você precisa ter mais intimidade. Porque quem ouve músicas do mundo, às vezes até se sente melhor, mas o crente tem que ouvir louvor de Deus, e não são todos louvores, aleluia, porque agora estão fazendo música, colocando o nome de Deus no meio, e estão achando que é gospel. Não, não é. Então tem os louvores que fala de Deus, fala da Bíblia, fala de Jesus, fala dos anjos, e fala também do Espírito Santo, do começo ao fim. E melhor ainda, se você souber que o cantor, a pessoa que fez aquele louvor, se ele é crente, se ele está na igreja, porque hoje nós temos que tomar muito cuidado com certos louvores, saber quem é que fez aquele louvor, que escreveu aquele louvor, que está cantando aquele louvor, permanece na igreja, é crente, tem dizeres, porque agora está uma guerra, está uma busca
está algo assim esfreado, porque as pessoas estão vendo que está dando resultado, aí coloca lá e vende muitos louvores que não são para Deus. Aleluia. Então, estou mais atrás de recursos, de dinheiro, do que da presença de Deus. Estou mais atrás de promessas do homem do que promessas de Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, vamos lá no versículo 10. E também diz: alegrai-vos, os gentios com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos os louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. Aqui ele já está falando de Jesus Cristo. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Glória a Deus. Aqui já está caindo no nosso tema, que é a esperança do homem. Quem é a raiz de Jessé? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da raiz de Jessé. Aleluia. Dali veio Davi, e dali em seguida veio Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós temos que ter a esperança. O nosso tema é esperança. Isaías é um profeta messiânico, o qual Deus até nos mostra que ele tem 66 capítulos. Os 66 capítulos, diz alguns escritores, diz alguns crentes, que é o resumo da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Então Isaías, a revelação que ele recebeu, aleluia. Se você for lá ler Isaías, os 66 livros, você vai ver que está tudo ali, desde Gênesis a Apocalipse. Ele é um profeta messiânico que Deus levantou no Antigo Testamento para que nós pudéssemos saber o que ia acontecer no Novo Testamento. E ninguém esperava. Tanto é que ninguém esperava que crucificaram Jesus. Preferiram Barrabás do que Jesus Cristo, porque não entenderam nada o que Isaías escreveu. E aqui nós estamos falando, para você ver, aqui em Romanos, Paulo está falando a respeito da raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então os gentios que não conheciam a palavra, que ninguém pregava para eles, ninguém falava de Jesus para ele, Paulo foi levantado para poder levar o evangelho para os gentios. Porque antes era só os judeus que comandavam. Era só a lei de Abraão, a lei de Moisés que comandavam. Saduceus, fariseus. Então Paulo é levantado para levar para os gentios e é perseguido, porque ele perseguia a igreja e os crentes. Paulo, Jesus encontra com ele na estrada de Damasco, ele indo para perseguir os crentes da igreja de Damasco, recebendo para isso Paulo, aleluia, conhecedor da palavra do Senhor, foi instruído por Gamaliel. Gamaliel, um homem que conhecia a Torá de frente para trás, de trás para frente. Ele estudou com Gamaliel. Paulo conhecia as Escrituras e perseguiu os crentes para receber. E quando ele pega a comitiva dele, que ele vai para Damasco, no meio do caminho, e tem um encontro com Jesus.
aquela luz. Paulo cai no chão, Paulo, uns falam que caiu do cavalo, mas na verdade, realmente ele estava cavalgando. Cai ao chão, ele pega e não consegue enxergar, fica cego no mesmo momento. E aquela voz sai: Paulo, Paulo. Ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o qual você persegue. Levam ele para a cidade de Damasco, colocam ele num quartinho cego, e ali ele ora. Por quê? Quando o crente é tocado na sua carne, segue uma doença, qualquer coisa, ele vai procurar primeiro quem? Deus. Qualquer um de nós, algum problema que nós tivemos na carne, que você for no médico, o médico começar a falar que você precisa fazer isso, fazer aquilo, vamos falar assim, um câncer, uma diabetes, um hemodiálise, qualquer coisa assim que o médico já determinar e você tem que tomar remédio pro resto da tua vida, você vai procurar quem? Deus, para ver se Ele faça um milagre na sua vida, para que você seja curado. E se você for um crente que esteja realmente na palavra do Senhor, se estiver realmente com Jesus, pode ser a doença que for, você vai receber um milagre. Paulo cego 3 dias, sem comer, sem beber, orando a Deus: certamente, se o Senhor me tirar essa cegueira, eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Liga Ananias, o profeta Ananias está lá na sua fazenda, tranquilo, não sei o que, ligação com Deus. Deus fala com ele: Ananias, vai lá em Damasco, num quartinho assim, assim assado, e recupera a visão de Paulo. Ele falou: Senhor, Paulo, perseguidor da igreja, só quer que eu vá lá? Ele fala: não, pode ir sem medo, para mim ele vai ser um instrumento. Ele não perseguia a minha igreja, pois agora ele vai ser perseguido, ele vai ver o quanto custa para ser perseguido. Ananias está bom, mas Ananias questionou Deus, e ele foi lá, entrou no quartinho: Paulo, irmão, Deus me mandou aqui para te curar e para que o Espírito Santo te encha, e você vai servir Ele. Pôs o dedo nos olhos dele, a escama caiu, ele passou a enxergar. Naquele mesmo dia, olha o que o Espírito Santo faz. Naquele mesmo dia, Paulo saiu e foi pregar na sinagoga de Damasco. Deus, quando quer fazer, Ele faz, e não importa como, aonde você estiver, não importa. Aleluia. E por isso que ele fala aqui, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do quê? Do Espírito Santo. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. É isso até aqui. Tenha esperança, irmão. Nosso tema é a esperança do homem. Tenha esperança. Não deixe que nada tire você da presença de Deus, porque o Espírito Santo está com você. Conversa com Ele, entre intimidade com Ele, leia a palavra do Senhor, fica porque vale a pena. Vale a pena você estar com o Espírito Santo. Busca o batismo do Espírito Santo se você quer mais. Você quer uma capa? Por enquanto, quando você é batizado nas águas, você recebe uma camiseta, uma camisa, aleluia, do Espírito Santo. Você quer mais dele? Busca o batismo nele, para que você receba a capa, aleluia. A mesma capa que Elias tinha e transferiu para Eliseu, se você me ver subindo pela carruagem de fogo, você vai receber, pois ele olhou e viu, porque ele tinha esperança de receber a unção dobrada de Elias sobre a vida dele. Então ele olhou
E ele viu, a capa caiu. E ele pegou a capa. Ele só conseguiu abrir o Rio Jordão com a capa. Mesmo assim ele ficou em dúvida. Que ele chegou e falou assim, que o Deus de Elias bateu na água, abre esse rio. Aí ele abriu. Agora no retorno ele já não falou. Porque ele passou com o rio seco. E lá do outro lado, depois quando ele quis voltar, ele mesmo bateu com a capa. Porque ele tinha certeza que recebeu a unção dobrada. Aleluia. Você quer fazer um teste? O que você está esperando de Deus na sua vida? Qual oração que você fez e que você está esperando? Qual o pedido que você fez para Deus e você está esperando? Eu sei porque todo crente faz oração para pedir as coisas, fica na esperança que vai acontecer. Qual o pedido que você fez? O que você está esperando? Talvez faz tanto tempo e você às vezes até já desistiu, mas Deus não desiste. Se você pediu com fé, se você está na esperança, creia que vai acontecer. Eu fiz um pedido e estou esperando, já faz 2 anos, mas eu vou continuar. Sabe por quê? Porque quando eu pedi lá atrás, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, não sei bem certo, pedi para ser batizado no Espírito Santo, porque eu vi minha irmã sendo batizada no Espírito Santo antes de descer as águas, eu vi minha mãe batizada no Espírito Santo, eu vi eles falando em línguas, eu queria aquilo para mim, e eu fui buscar, eu fui orar, eu fui ver a palavra, eu falei, dentro da palavra, eu vi o pastor falando na igreja, se você quer e tal, você tem que ter intimidade com a palavra. Eu fui procurar a palavra, era dia e noite ali escrevendo os versículos, lendo a palavra, quem é cheio do Espírito Santo, Benihim, bom dia Espírito Santo, comecei a ler os livros, comecei a buscar para ser batizado do Espírito Santo, eu queria aquilo para mim. Irmão, 1 ano e meio buscando, 1 ano e meio ali, perseverando. Chegou um momento, pensei assim, não, eu sou muito pecador, isso aí não vai acontecer comigo. E não, Deus não esquece. Quando você fizer, Deus não esquece. O seu pedido, Deus não esquece. Está lá, está na fila. Quando eu menos esperava, eu ia na igreja, filmava todos os cultos, eu trabalhava com a filmadora, trabalhava com as coisas da igreja, eu filmava, mas já tinha até esquecido já. Eu via lá a igreja cheia de Espírito, os irmãos, eu ia nas igrejas pentecostais, via, falando, meu Deus, quando será que vai chegar meu dia? Quando eu menos esperei, na escola dominical da Igreja Batista, o João, estou até vendo ele agora no Facebook, o João, irmão, explicando a respeito do Espírito Santo, pneumologia, explicando a respeito do Espírito Santo, as passagens do Espírito Santo, e ali começou a acontecer comigo algo diferente. Algo diferente, uma tremedeira na barriga, achando que é uma gripe, alguma coisa. Não era o Espírito Santo já agindo. Aquele dia eu fui embora para casa, cheguei, fui para o quarto da minha mãe lá e deixei tudo escuro, deixei tudo assim, só a vesiniana aberta, aquela luz do sol, e eu falei, se é o Senhor, me toma agora. E foi Ele mesmo. Uma tremedeira do pé à cabeça, eu suava, e aquela coisa assim, aquele negócio forte, você sente um poder tão maravilhoso que você nunca mais esquece na sua vida. É a unção e o poder do Espírito Santo adentrando sobre você e Ele batizando você. Aleluia. E depois as línguas vêm em seguida, enrola tudo, língua em seguida. E eu fiz igual a Eliseu,
Passei quase 3 horas dentro do quarto da minha mãe lá. Depois saí, não queria falar para ninguém. E eu fiz igual a Eliseu. Ele não falou, abre o rio, se é o nome de Elias, com a capa de Elias, em nome de Elias, abre o rio. Na volta ele já não precisou falar mais, porque ele falou que ele tinha recebido, ele pensou ter recebido. Eu pensei da mesma coisa. 2 horas da manhã, depois que aconteceu tudo isso, eu esperei todo mundo dormir, fui para dentro do laboratório que eu tinha, no fundo do quintal da minha mãe, cheguei lá, fiquei e falei assim, eu quero sentir aquilo que eu senti no quarto da minha mãe, mas demorou 1 segundo. Começou a tremer todo o corpo, tudo suar, e eu falando em línguas, eu falei assim, então eu recebi mesmo o batismo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. É desse jeito que acontece. E depois, nunca mais retira de você. Deu uma vez, nunca mais você fica sem. Nunca mais, até você fechar seus olhos. É assim que acontece com o Espírito Santo. Por isso está dizendo aqui, versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Você tem que crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, depois tudo muda, hein? Você não vive mais nesse mundo, você vive só no reino. Você pode até andar, caminhar, tá aqui, tá ali, aconteceu uma coisa, aconteceu aquilo. Você é um ser humano normal, mas você faz coisas que os crentes não fazem. Tipo, já me falaram isso. Por que você vai todo dia no monte? Porque tem crente que vai só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E por que todo dia você vai no monte? Porque eu converso com ele todo dia. E eu escolhi o monte. Em vez do meu quartinho em segredo, eu escolhi o monte. E eu converso com ele todo dia. E eu prefiro ir sozinho. Aleluia. Então, creia nisso. Queira ou não queira, o missionário que veio aqui, Silvio Pena, nós saímos para trabalhar e eu ia toda a tarde, 6 horas, eu ia com ele, deixava ele no carro e eu ia para o monte. Cansei de convidar ele para ir para o monte, para ir comigo, ele falou assim, não. Eu sei que o senhor tem um particular com ele, o senhor conversa com ele. Ele falou, tem em cima desse altar aqui. Você pensa que Deus não conversa com o pastor? Conversa com o pastor. Eu sou testemunha disso. Eu ando com ele. Está entendendo? Se você o quer, busque. E a hora que acontecer, pode esperar. Você não vai viver mais nesse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir a palavra do Senhor para nós entendermos melhor? Estamos com horário bom hoje. Glória a Deus! Você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Que esse testemunho sirva para você e busque na esperança. A esperança do homem é esta, eu creio, né? A minha foi essa e eu alcancei. Vamos lá em Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Vamos lá na palavra do Senhor. Vamos meditar de dia e de noite. Glória a Deus. Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó que sofreu uma das maiores, vamos falar assim, teste que Deus o fez com ele, por ele ser fiel ao Senhor. Deus permitiu que o Satanás tocasse em tudo que ele tem,
mas que não tocasse na vida dele. E Jó perdeu tudo. Inclusive ele teve uma lepra também. Mas ele nunca deixou de servir o Senhor, de sair da presença de Deus. Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Versículo 8 agora, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas voltará e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Vou explicar para vocês aqui o sobrenatural sobre esse versículo aqui, porque a esperança é o nosso tema. Para as árvores, pois o mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer ao seu tronco, ao cheiro das águas voltará e dará ramos como a planta nova. Aleluia. O Espírito Santo pairava sobre as águas como no princípio. Foi a primeira coisa que Deus falou. O Espírito Santo pairava sobre as águas. A terra era sem forma, vazia, escura, era um abismo. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele agitou as águas para poder Deus começar a criação. O Espírito Santo é de Deus. E aqui está falando a respeito do tronco que morre. A pastora sabe muito bem disso, que ela mexe com plantação. Pode morrer a semente, mas se sentir cheiro de água, ela vai reviver. Assim é você e eu. Você quer que o Espírito Santo, ele já está fazendo morada em você, mas você quer mais? Você quer a capa dele? Então é essa água. É essa água que você tem que sentir cheiro desse Espírito Santo e saber que você quer mais dele, e ele vai te dar. Da mesma forma que o crente já está estacionado, está sentado na cadeira da igreja, está estacionado em sua casa, está fazendo só uma oração, outra oração, ele quer mais, ele está sendo um tronco, está sendo vazio. Está que nem um tronco que morreu, está uma árvore que morreu, que ficou ali, só fica naquilo, o crente. Aí se ele quer mais, busque a água do Espírito Santo. Ele vai levantar essa árvore, e essa árvore não só vai dar flores e vai ficar verdinha, como também vai dar frutos. Você vai sair para evangelizar, você vai falar de Jesus, você não vai parar. O fogo, você abre a boca sem você querer na frente das pessoas, na frente de qualquer lugar, onde você for, você abre a boca sem querer. É a mesma coisa uma árvore que está levantando. Então, o que aconteceu com Jó foi justamente isso. Quando ele pensou que ele ia morrer, a mulher dele pegou: maldiçoa esse teu Deus e morra, Jó. Jó não, Deus tirou, ele deu, ele tirou e ele vai dar. Essa é a esperança do homem. Mesmo com lepra, raspando a lepra com caco de telha. A mulher viu aquilo lá cheirava mal. A mulher viu aquela situação e falou assim: meu Deus, nós perdemos tudo. Eles eram riquíssimos, tinha de tudo. Satanás falou para Deus: o senhor também dá tudo para ele? Deixa eu tirar dele para o senhor ver se ele vai te... Ah, pode tirar, Satanás. Ele é fiel a mim. Então, às vezes o crente hoje em dia recebe alguma coisa, ou então passa por algum problema, por uma tribulação, qualquer coisa, já fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Você nem sabe porque é necessário você passar por isso, por essa tribulação, para que o Senhor te dê um dobro lá na frente.
Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? Aí você pega e sai do caminho, da presença, daquilo que Deus tem para você, aleluia. Você sai daquele caminho, daquilo que o Senhor está preparando para você, porque está começando a endurecer a coisa para o teu lado, e quer desviar para o outro lado. Aí vai fazer coisa que Deus não quer que você faça. Ele não quer que você vá por lá, porque o seu problema, você não quer passar por aquilo. Você quer resolver aqui na terra. E não é aqui na terra que você tem que resolver, você tem que resolver com Deus. Por que eu estou passando pela tribulação? Por que Jesus passou pela rua dolorosa? Cuspiram nele, bateram nele, foi chicoteado, carregou a cruz, tudo, para mostrar para aquele povo. E todos, porque eles estavam esperando um rei com uma espada de ouro, para chegar e derrubar os romanos, tomar todo o império. Mas não, chegou um Jesus humilde, para mostrar que a gente vence o bem com o mal, vence o mal com o bem, perdão. E é isto, se rendeu para mostrar para todos nós isso. E muitas vezes nós temos que nos render, saber que o caminho é aquele. Eu escolhi aquele caminho. Se eu escolhi aquele caminho, então eu vou até o fim. Uma hora Deus vai fazer. Aí as pessoas vêm: ei, por que você tem que passar por isso? Por que você tem que fazer isso? Por que você está fazendo isso? Por que você tem que sofrer desse jeito? Por que você está passando? Que isso? Vai para aquele outro caminho, vai fazer outro caminho. Sendo que é ali que é a bênção que o Senhor está esperando. Você está passando pelo deserto. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Você vai passando pelo deserto para que você veja a terra prometida lá na frente. E você vai passando. As coisas vão acontecendo. É picada de cobra. É água que não sai. Não tem água para beber. Não tem carne para comer. Meu Deus, só murmurando, só murmurando. E quer ir. Até o ponto que Deus se injuriou. Moisés, vê quem está do nosso lado e quem não está, nós já vamos eliminar. A turma de Corá não está lá, só murmurava, só queria as coisas, queria tudo bom do melhor. Ah é? Então tá, quem vai ficar do meu lado? Os levitas. Então levita, todo mundo de igreja, todo mundo que crê, todo mundo que está passando pelo perrengue, mas está aceitando e está crendo em Deus, então fica do meu lado. Aí joga Corá, a terra engole todo o povo de Corá. E é assim que Deus faz. Hoje Ele já não faz mais, porque você está na graça. Então Ele está mostrando o caminho. É aqui, está doendo? Tá, mas você está vivo. Não está acontecendo as coisas? Não tem problema, vai acontecer. Fica tranquilo, vai firme. Pega, vai. Eu não vou deixar você passar por necessidade, mas você vai ter o suficiente por enquanto para que você alcance lá na frente. Você vai alcançar coisas que muitos não vão alcançar, mas você vai alcançar. Você vai passar, vai doer, vai. Ih, meu Deus, parece que a cabeça vai explodir, parece que o olho vai sair para fora. Aleluia. A dor vai vir, mas você vai vencer. Fica firme na minha presença. Você orou, você pediu, eu vou te dar. Mas não é assim, eu vou passar lixa. Eu vou te levar para a casa do olheiro, eu vou fazer um vaso novo. Está trincado, tem um trinquinho do lado aí que parece que você não resolveu ainda. Então eu vou resolver para você. Eu vou desfazer esse vaso, fazer um vaso novo, para prosperidade, para grandeza, para poder, para que você seja usado pelo meu poder, para que você seja usado pela palavra de Deus, para que você seja preparado para que vidas venham ser abençoadas por Deus Todo-Poderoso. E aí, você crê nisso? Se você crê, se prepara. Você quer? Se prepara. Não é fácil. Não vai ser como você quer. É como Deus quer, o Deus Todo-Poderoso. Essa esperança está aí. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 11. Não, 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13.
maravilhoso. 1 Coríntios 13:13. Glória a Deus. Ele diz assim, guarda esse versículo no teu coração. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Tudo você tem que colocar o amor. Por mais que você esteja passando pela tribulação. Mas nós reconhecemos que somos fracos. Reconhecemos que muitas vezes deixamos o amor de lado. Ficamos irados. Mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Aleluia. Pelo nosso arrependimento, por tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo. E Deus nos perdoa. Tem pessoa lá, Glória Correio. Então, agora depois permanecem a fé e a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desse é o amor. Amém? Glória a Deus. É isso que nós precisamos em nosso coração. E é isso que nós precisamos. Primeiro, você pode dizer que ele fala assim, primeiro, permanece a fé. Primeiro a fé. Essas duas palavrinhas, que tem um efeito grandioso, tanto na palavra de Deus, como no meio dos crentes, como no reino de Deus. É a fé. Nós temos fé. Muitas vezes nós enfraquecemos nossa fé. Eu falo isso porque também já acontece também comigo. Enfraquecemos a fé. Por mais que nós sejamos, é porque o Senhor sabe que nós somos seres humanos, somos fracos, somos pecadores e precisamos da força do Espírito Santo para que nós tenhamos fé. Imagina você estar esperando aquela coisa acontecer hoje, não acontece e você tem que esperar. A gente fica, queira ou não queira, fica ansioso. Queira ou não queira, a gente fica, será que vai acontecer? Já não aconteceu hoje, será que vai acontecer? Então nós ficamos assim, inquietos, né? Porque teria que acontecer hoje, mas não é hoje que Deus quer que aconteça. Ele quer que aconteça amanhã. Aí você crê, tem fé, fortalece a sua fé. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã. Você já recebeu uma voz do Espírito Santo, um sussurro na tua alma. Hoje não deu, mas amanhã vai dar, filho e filha. Aí o que acontece? Você ouve e aguarda. Você não toma nenhuma providência. Não fala para ninguém. Fica na sua e ora. Quando é no outro dia, acontece. Aí você vai glorificar o nome do Senhor, glorificar o Espírito Santo, porque você esperou, como Ele falou, como Ele disse para você. Aleluia. E é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Muitas vezes Ele deixa você esperando mesmo, para ver se a sua fé está forte, se a sua fé está condizendo do que você prega, do que você fala. E se você anda só com Ele, na intimidade com Ele, você vive assim. Você não vai procurar pelo em ovo, você não vai procurar situações que você sabe que você pode passar por isso, né? Procurar preocupação, procurar coisas que não tem necessidade, que às vezes até o Espírito Santo sussurra, não faça isso porque você vai ter problema. Quer ver uma coisa? Vamos pôr aqui a Daia Motos como exemplo. Você vendeu um carro para uma pessoa, fazer algum trabalho para a pessoa, e depois esperando que a pessoa seja justa, seja honesta, e venha pagar para você, e você deixa. A pessoa não vem, não aparece, e você fica naquela situação. Você fica nervoso, injuriado, esperançoso, e nada acontece, né? Muitas vezes o crente recebe o sussurro na alma,
Não faça esse negócio que não vai dar certo. Mas como você está ali naquela situação e quer fazer porque precisa do recurso, precisa daquilo, precisa fazer, precisa atender, aí depois você faz. Mas você vai lembrar depois que alguma coisa falou para você não fazer. Acontece com gente, acontece comigo também. Não vai em certo lugar, não faz certas coisas, porque não vai dar certo. Aleluia. Deixa eu falar um testemunho. Esse ar-condicionado mesmo. Chegou na segunda-feira à noite, eu já falei, maravilha. Choveu tudo, parou um pouquinho a chuva. E eu querendo fazer o ar, aí colocar ele, aquela coisa toda e tal. Tranquilo. Coloquei, deixou tudo certo, no domingo mesmo. Mas aí, no domingo mesmo, eu não consegui ir para o monte. Porque eu fiquei até tarde. Eu fiquei muito triste. Fiquei chateado. Porque primeiro tem que ser as coisas de Deus. Depois as coisas que nós vamos ter que fazer. O compromisso não pode falhar. Tá, fiquei muito chateado, bem. Mas deixei aí. No outro dia eu fui trabalhar, quando eu voltei, falei assim, agora eu vou ligar ele. Cheguei de noite aqui para fazer, tá, não sei o que, não sei o que. Aquela vozinha sussurrou bem na minha alma. Não vai dar certo. Mesmo assim eu estava na correria, pulei a janela, fui lá e fui ligar. Não ligou. Eu fiquei super chateado. Falei, nossa, o que será que ligou? Será que estragou? Mas está novo. Como é que pode? A vozinha veio de novo, vai estudar, vai olhar, vai com calma, depois você faz. Fiquei, a pastora até a prova, a mãe até a prova. Fiquei até 1h da manhã estudando, vendo certinho e tal. No outro dia vim e fiz, está funcionando. Entendeu? A ansiedade muitas vezes leva você, e o Espírito Santo quando sussurra você entende, você vai fazer conforme a vontade dele, que o Senhor vai te dar a bênção que você precisa. Hebreus capítulo 11, vamos lá, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Posso ler? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Já estamos terminando, amém? Estamos dentro do horário ainda, tá? A natureza da fé. Aqui em Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Até que, veja bem, aqui tem uma passagem aqui, que nós muitas vezes não entendemos assim muito bem o que é visível e invisível. Por exemplo, Deus, Jesus e o Espírito Santo é invisível. Aleluia. Porque está em espírito. Mas eles são real. Porque mesmo sendo invisível, você sente. E quando você sente, você sabe que é Ele. Por quê? Por causa da intimidade da palavra de Deus. Da intimidade que você tem e você sente. E se você sente, você sabe que Ele é visível e que um dia você vai encontrar com Ele. Aleluia. Isso é algo sobrenatural que o ser humano, a pessoa que não está
dentro da palavra do Senhor não vai entender e não vai querer. E vai achar que é bobagem, vai achar que é loucura, mas é loucura mesmo. Para quem não é crente, para quem não tem realmente a busca e a presença e a unção do Espírito Santo, vai entender que é loucura. É pessoa que gosta só das coisas palpáveis. Se eu estou vendo aquela cadeira lá, realmente eu falei que é cadeira porque é real, é uma cadeira. Mas e aí aquele invisível? Cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Está dentro de você. Quando eu falei que ele sussurra na tua alma, porque o teu espírito e a tua alma não é seu não. Não é meu também não. É de Deus. Aleluia. O corpo é só emprestado. Essa caixa de carne é só emprestada. Esses ossos são emprestados. É só para manter você. Mas o fôlego do Espírito, quem sopra quando você nasce, é o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é aquele que faz morada. Pai, Filho e Espírito Santo. Para que você possa caminhar nesse mundo. Você é dele. A humanidade todinha é dele. A criação todinha é dele. Então, se você nasceu, é um privilégio. É um privilégio porque você é criação de Deus. Você é de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Você é de Deus. Então não desvie o caminho. Não sai do caminho. Você é de Deus. Você tem que crer nisso, você tem que guardar isso no teu coração. Eu sou de Deus, sou filho de Deus. Eu sou do Pai. Aí você erra, peca, você vai sair, você vai usar droga, vai sair isso aqui. É Satanás que está fazendo isso com você na sua vida. Não quer que você adore a Deus, não quer que você adore o teu Pai. O teu Pai fisiológico, teu Pai aqui na terra, é o teu Pai, porque nasceu do jeito dele. Nasceu do espermatozoide dele, aleluia. E da mulher uniu os óvulos, você nasceu. Mas quem dá o Espírito, aleluia, quem entrega para você a alma, chama Pai Eterno. Você está entendendo? O teu pai vai te criar, tua mãe vai te criar. Depois você não separa, não vai fazer outra vida. Você não vai lá fazer parte. É de geração em geração que Deus quer. Por isso que ele segurou no dilúvio a família de Noé e um casal de cada animal. Porque é de geração em geração. Aí nasce de Jezé Jesus Cristo. Mas precisava de um corpo para mostrar para nós. Quem que o anjo Gabriel visita? Maria. Maria e José, que era também da descendência de Jessé. Aleluia. Visita e fala. Imagina José recebendo. Ele só recebeu porque em sonho o anjo visitou ele. E ele entendeu. Imagina nos dias de hoje. Então, nós temos que glorificar o nome do Senhor e fazer aquilo que é a vontade dEle. Ele é nosso Pai celestial. O nosso Pai carnal aqui na terra, se ele não é crente, não é de Jesus, nós temos que levar ele a ser, temos que levar ele a entender. Porque as pessoas aqui na terra, tem muitos que estão se achando que é ele que é Deus, é
é Ele que tem o poder. Mas tudo vai ser limitado. Jesus, quando foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, não foi assim? Primeira coisa que ele perguntou, como ele estava 40 dias, 40 noites em jejum: se você é filho de Deus, porque o Satanás vai estar sempre colocando na tua mente, sempre te procurando para poder te questionar. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: dele todo pão viverá o homem, e sendo toda a palavra de Deus. É isto. Leve lá no pináculo lá, e se você me adorar, eu te dou tudo esse reino aqui, ó. É esses ricão que estão por aí e tal, muitos deles estão dessa forma. Te dou tudo, que quer tudo, quer ser rico, quer ter tudo. Depois vai trazer, que nem Salomão falou. Salomão pede para Deus sabedoria para manter o povo, pede para Deus sabedoria para administrar o povo, porque ele estava assumindo o reinado do pai. Ele estava assumindo o reinado do pai. Salomão, Deus falou assim: não vou te dar só sabedoria, meu filho, eu vou te dar também, olha, prosperidade, muito dinheiro, muita coisa. E ele foi 1000 mulheres, 700 concubinas, 300 esposas. E ele era uma inteligência assim fabulosa, que vinha as rainhas, os reis de todo o país, todas as nações, falar com Salomão, para que Salomão pudesse instruir, para que Salomão pudesse mostrar, porque a sabedoria veio do alto. Sabedoria veio do alto, tudo. Salomão tinha tudo. Chegou um momento que deu um vazio nele, que ele não tinha mais aonde buscar mais nada. Tinha tudo, nada mais o satisfazia. O que aconteceu? Foi experimentar outros deuses, das mulheres que ele tinha casado, que era de outras nações. A rainha de Sabá. Então, depois ele fala, quando envelhece, ele fala que tudo é vaidade. É isso que Deus não quer que nós caiamos, em vaidade. Tudo é vaidade. Porque nada você vai levar para o reino. Nada. Do jeito que você veio, nu, nasce nu, você vai voltar também. Então, tudo é vaidade. Você tendo o suficiente e Deus na sua vida, já é o bastante. Porque tudo é vaidade. Tudo fica, enferruja, tudo não passa de material. Agora o sobrenatural, o espírito, esse vai permanecer. A alma, essa vai permanecer. Por isso que ele fala aqui em Hebreus a respeito da natureza da fé. Amém? Guarda isso no teu coração. Você também que está nos assistindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos, e que você busque esse Deus enquanto você pode. Aleluia! Esse Deus que é o caminho e a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, majestade e grandeza altíssimo, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estar pregando o teu evangelho aqui no Japão. Meu Deus, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é a tua voz viva, que falou ao nosso coração nessa manhã, que falou ao coração dos teus filhos que estão nos assistindo, falou ao coração das pessoas que estão, dos teus filhos que estão na igreja. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos fortalecendo, perdoando os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração. Que o Senhor retire de nós, Pai. Venha nos corrigir, venha fazer com que realmente nós possamos somente te adorar, te glorificar, te exaltar. Aleluia! Adorar o Senhor em espírito e verdade,
entregar nossas vidas ao Senhor, Pai, e andar nos teus caminhos, porque o dia que chegar ao nós fecharmos nossos olhos, queremos estar no teu reino, te adorando, te glorificando, te exaltando, participando, Senhor, das mansões que o Senhor Jesus Cristo está nos preparando, em nome de Jesus Cristo, ao nós passarmos pelo tribunal dele, que nós possamos ter esse privilégio, meu Deus, para estar entrando no teu reino. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança, isso é o que nós estamos guardando no coração, isso que nós estamos trabalhando aqui nessa terra, Senhor, para que vidas, meu Pai, também possam entender, abrir seu coração, seus olhos, para que venham entender, Senhor, que o caminho, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, e todos possam se render, todas as nações possam glorificar o teu nome, todas as nações possam se render ao Senhor, meu Deus, e entrar nos caminhos, Senhor, e meditar na tua palavra de dia e de noite, para que venha conhecer verdadeiramente o caminho e a verdade e a vida que é o Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar nessas vidas, que o Espírito Santo possa convencer do pecado, do juízo e da justiça a todos os teus filhos, e venha nos ensinar, como Jesus falou, que ensinaria a nós a toda a palavra, a todo o caminho que nós devemos percorrer. Aleluia. Que nós venhamos a nos converter verdadeiramente, andar com a mente de Cristo, aleluia, fazer a vontade do Senhor, entregando nossas vidas a Ele, que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer em todos os momentos que nós teremos sendo tentados, que nós teremos ter perseguições, que nós teremos, meu Pai, alguma coisa que venha fazer com que nós venhamos enfraquecer na Tua presença. Nos fortalece, nos transforma, nos muda, Senhor, que nós sejamos justos na Tua palavra, fazemos a Tua vontade e andando no Teu caminho, Senhor, e possamos levar o Teu Evangelho a essas criaturas, evangelizando o povo, buscando essas vidas que precisam tanto conhecer o Senhor, conhecer os seus caminhos, e nos entregamos somente ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por esse culto, por essa palavra poderosa, para que nós possamos aprender cada vez mais. Abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, suas famílias, seus caminhos, em nome de Jesus Cristo, que todos possam se render ao Senhor e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos também, meu Deus, por aqueles que estão passando uma necessidade, por aqueles que se encontram, Pai, na UTI, que se encontram nos hospitais, meu Deus, que já foram desenganados pelos médicos, remédios já não alcançam mais, essa doença, Senhor, que vem perturbando, e essas pessoas que estão orando e pedindo para que saia dali, que o Senhor estende as mãos e eles recebam um milagre do Senhor na vida deles, e tudo venha a ser transformado, na vida deles, Senhor, meu Deus, e Ele venha fazer a sua vontade, o teu querer, assim como Jó passou, Senhor, pela prova, e no final da prova, meu Deus, no capítulo 42, ele diz que agora ele te conhece, antes ele já tinha ouvido falar do Senhor. Então, meu Deus, que a tua palavra deita sobre o nosso coração, sobre nossa alma, sobre o nosso espírito, e venha nos fortalecer cada vez mais, e nós possamos ter a esperança do invisível, Senhor, que é real, que é o Senhor. Aleluia. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, entregamos essa família que está nos assistindo nas tuas mãos, entregamos nossos filhos, entregamos, Pai, tudo nas tuas mãos, nossas famílias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos possam se render ao Senhor e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, Pai, e venha entregar suas vidas ao Senhor, porque o Senhor que é tudo para nós, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, não podemos esquecer e podemos buscar no Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, e já glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome grandiosamente para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, feche teus olhos, você que está nos assistindo também. Vamos ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Altíssimo, o Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, vocês acompanhem uma semana de vitória a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, até quinta-feira às 8 horas da noite. Um beijo no coração, tchau!